Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Sofrerá perseguições. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo, 2 Timóteo 3:12. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas se algo de útil produzes, sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, será categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual, disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço de teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muitas vezes com pesados sofrimentos para teu coração, serás classificado à conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que por muito tempo ainda o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações. Livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção.
Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados como os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite, gente. Nós estamos analisando a respeito da atitude, que a gente precisa renovar nossas atitudes, que é ela que vai dar a melhora moral em nossa vida. E a respeito da definição de atitude, eu vou ler mais uma vez, diz o seguinte: é a disposição mental ou emocional de uma pessoa em relação a algo. É uma postura interna que pode influenciar as decisões e o comportamento de um indivíduo. Ela é moldada por uma variedade de fatores, como experiências passadas, crenças, valores e influências sociais. E entre esses valores, esses fatores, que é importante na nossa atitude, a gente já estudou sobre experiências passadas, sobre crenças, e a gente viu o auto-engano a respeito das crenças, né? E agora, hoje a gente vai estudar um pouco a respeito de valores. Valores são princípios que influenciam as tomadas de decisões e guiam as nossas ações e comportamentos no dia a dia. Se em crença a gente vê convicção, se em experiências passadas a gente vê as lembranças, nós vamos ver hoje alguma coisa a respeito de princípios que influenciam as nossas vidas. Então, eu trouxe algumas observações aqui para a gente ver a respeito desses princípios. Valores são princípios, fundamentos que orientam na nossa escolha e comportamento. Exemplos de princípios, de fundamentos: honestidade, responsabilidade, liberdade, integridade, confiança, solidariedade, entre outros. E são construídos ao longo da vida, principalmente através da educação familiar, experiências pessoais e influência cultural. Então, entenda, esses valores que são, na verdade, sentimentos de valência positiva, eles fazem parte dos nossos interesses. E quanto mais interesse você tem nesses valores, mais mostra o princípio que você quer seguir. Tem pessoas que sentem a importância de ser honesto, o que é muito bom. Então, quem é honesto é um princípio. Quem é honesto fala a verdade, ele não fala mentira. Entende? E assim por diante. Do mesmo jeito é a responsabilidade. Tem pessoas que são responsáveis por natureza. Eles gostam de praticar a própria definição dessa palavra, né? Que são obrigações ou deveres de agir de forma consciente e ética,
tanto em relação a si como ao outro, sabendo que vai responder pelos seus atos, pelos atos alheios e por tudo que foi confiado. Então, quando a pessoa tem isso como um princípio de vida, entende? Isso nasce de dentro dele, faz parte da sua intimidade, ele saber e ele gosta de responder dos atos dele. Ele não tem receio de analisar os atos que ele pratica. Em outras palavras, ele não vai ter nenhuma dificuldade em praticar o autoconhecimento. Ele vai praticar o autoconhecimento da maneira mais correta, simples e natural do mundo, sabe? Do mesmo modo, é a da liberdade, a de integridade, de confiança, que aí vem a nossa fé também, entendendo a solidariedade como outro. Mas o que é importante a gente entender nesses princípios é que eles começam a ser trabalhados em nós, como ele diz aqui, na educação familiar. Você começa a transmitir esses princípios para os seus filhos, e não é de problema de genética ou de materialidade, não tem nada disso. Só a gente está falando de sentimentos, de afetividade positiva, sabe? Toda vez que você vive valores, princípios na sua vida, você está ensinando para os seus filhos esses valores, esses princípios. Daí a importância que a gente deve ter da educação familiar. Porque do ponto de vista de valores, de atitudes e de moralidade, a coisa começa a ser construída dentro do nosso lar. E a gente começa a ter uma noção de quanto é falha esses nossos valores, quando a gente analisa hoje em dia a situação que a gente vê que está passando no nosso país. Aquilo que não só você convive no seu dia a dia, no seu trabalho, não só dentro da tua casa, mas nas redes sociais, pelo que te chega, nas informações que vêm. Veja a quantidade de coisas que precisam melhorar de valores das informações que nos chegam. E o que quer dizer com isso? Isso quer dizer que a educação familiar praticada anos atrás foi muito falha. Começa por ela. E aí a gente se pergunta, estamos fazendo alguma coisa diferente hoje em relação à nossa família, para que a gente melhore a prática e a divulgação desses princípios, desses fundamentos de vida? Todos nós devemos pensar muito bem nisso, porque a nossa família é um retrato do que a gente tem de uma maneira mais globalizada quando envolve o nosso país. Você pode dizer para mim, mas eu faço tudo certo dentro da minha casa. Primeira coisa que eu duvido, porque se fizesse tudo certo dentro da sua casa, você não estava encarnado aqui no planeta Terra. Você estaria num planeta mais evoluído. E quando você fala que faz certo, fazer certo não quer dizer valor. Fazer certo quer dizer a respeito de moral. São coisas diferentes. E a gente tem que entender que muitas vezes são os nossos valores que vão dar fundamento à nossa moralidade. Então, quando alguém chega para mim dizendo que está fazendo tudo certo, eu já vejo naquilo ali que ele está dizendo a imagem de um ego querendo ser supervalorizado. Porque quando ele faz tudo certo é porque ele não faz nada de errado. Será que essa pessoa não faz nada de errado? São essas coisas que a pessoa tem que saber se questionar, para a gente analisar nossos valores e melhorar nossas atitudes. E melhorando nossas atitudes, melhorar o nosso comportamento. É essa reforma moral que a doutrina espírita tanto fala. Então a gente não faz tudo certo. E te digo mais, no planeta de provas e expiações, onde predomina o mal sobre o bem, a maioria de todos nós tem mais qualidades negativas do que positivas. Isso quer dizer que nós precisamos melhorar os nossos valores
E não é porque nós somos espíritas que só temos valores positivos. Muito pelo contrário. O espírita está numa situação pior do que os outros, porque somos trabalhadores de última hora, como consta no nosso Evangelho. Então, nossa situação diante da lei de Deus é mais grave, porque falhamos mais. E mesmo sendo mais grave, falhando mais, a gente acha que está melhor do que os outros. Entende o que ele fala de valores em nossas atitudes? Então, nossa educação familiar, ela precisa ser melhorada. E muito. A gente tem que ter tempo para se dedicar para aquelas crianças que estão que Deus nos presenteia, né? Que está sob nosso teto, sob nossa família. A gente já estudou aqui, já viu o trabalho de neurociência mostrando que para você conquistar o seu filho é preciso carinho, afeto e atenção. Sem carinho, sem afeto, sem atenção, você não conquista seu filho. E se você não conquista seu filho, para ele ter a sua imagem de herói e modelo na sua vida, ele vai ser criado por alguém que vai servir para ele como essa imagem de herói na vida dele. Entende o que eu estou falando da gravidade que é isso? Porque a gente já falou isso aqui, eu torno a dar um exemplo. Esse carinho, afeto e atenção é um trabalho divulgado muito pelo professor Martins a respeito dos primeiros 1000 dias de vida. A gente já estudou que os trabalhos de neurociência mostram que até 4 anos você formata o cérebro do seu filho para que ele aprenda a aprender. Isso quer dizer, você vai mostrar para o seu filho até 4 anos de idade que ele não é a última palavra. Muito pelo contrário. Ele vai ter que aprender alguma coisa a mais daquilo que ele acha que já sabe. Eu estou falando que você vai fazer isso até 4 anos. A maioria das pessoas acha que a criança até 4 anos não precisa fazer nada, porque ela não cresceu ainda. Isso mostra o tanto de educação equivocada que a gente deu para os nossos filhos. Porque se você não cultivou o teu filho, para que ele tenha em você essa imagem, para que ele aprenda a aprender, ele vai se desenvolver procurando alguma outra coisa, para que ele tenha essa imagem de herói. E quando a gente fala de imagem de herói, compreenda, isso não é só do ponto de vista filosófico e moral. O professor Zimbardo, que ajudou na classificação da empatia, ele conseguiu mostrar que a criatura humana, ela tem no íntimo dela a procura de um herói, de a imagem de um herói, para que seja modelo da vida dela. Eu acho interessante a ciência chegar a documentar isso, e a gente saber, e a gente estuda na nossa doutrina que Deus é o nosso herói, e que Ele nos atrai para o seu coração. E a gente sente o impulso do Pai chamando o Filho para o caminho do bem. Esse é o nosso herói religioso. O professor Zimbardo tem um trabalho feito em que pega crianças que têm deformidades na área da empatia e consegue, modelando esse herói imaginário, fazer grandes avanços de empatia nessas crianças que poderiam ser no futuro marginais. Quando a gente vê isso, e a gente vê aqui falando educação familiar, a gente sabe e tem certeza que pelos conflitos que a gente vive hoje, a nossa educação familiar tem que ser muito questionada. E eu te digo mais, se teu filho, depois de 4 anos, entre 4, 5, 6 anos, não pergunta para você algo que ele tem dúvida, é porque ele não tem em você a imagem desse herói. E se ele deixa você de lado e vai perguntar para outra pessoa lá fora e não a você, é porque ele está procurando um novo herói na vida dele.
Você entende o que é isso que eu estou falando? É isso que a gente diz de valores, sabe? Que você pode e deve transferir para os seus filhos, para a sua prole. A gente já estudou aqui e a gente viu que tem 3 grandes forças que nos traz educação moral, que é a família, a filosofia e a religiosidade. A filosofia é você querer estudar a origem da vida, o bem, a felicidade. É você ir em busca de ler e tentar aprender algo nesse sentido. A regra do bem viver e da felicidade. O brasileiro detesta ler. Aqui na América do Sul, eu acho que é o país que menor índice de leitura que tem é o nosso Brasil. Predomina a ignorância e a vulgaridade de você querer aprender por orelhada. Eu ouvi fulano falar, Ele não vai atrás de saber se é. Para ele, já é. Porque se você ouvir o fulano falar, você vai ter que ler e ver se aquilo que o fulano falou é. Por isso que eu gosto de falar aqui, muitas vezes, dando referência dos estudos que a gente tem. Então, faz parte da nossa educação familiar desenvolver a leitura com os nossos filhos. Quanto mais leem, melhor vai ser para eles. Mais vai ter envolvimento no estudo das filosofias da vida de uma maneira geral. É o que a gente fala aqui de influência cultural. É você ter cabedal cultural. Entende? E depois da filosofia, a gente tem a religiosidade, que é aquilo que vai te aproximar de Deus. Religiosidade é isso. Não falo de religião. Você pode ter religiosidade sem religião. É só você se aproximar de Deus. Mas a religião, ela nos ajuda e muito, porque ela nos convida a você ter uma participação mais ativa e, através do diálogo construtivo, tirar suas dúvidas uns com os outros, aprender e também procurar passar a sua aprendizagem para as outras pessoas. Então a gente precisa desenvolver em nós essas 3 formas que vão trazer valores para a nossa vida e, em cima desses valores, a gente ter a edificação moral. Porque se valores são princípios, moral vai ser justamente as regras que a gente vai fazer em cima desses princípios. Moral é o conjunto de normas e convenções sociais que orientam o comportamento das pessoas, determinando o que é considerado certo ou errado dentro de uma sociedade. Os seus princípios, os seus interesses vão te motivar a você ir em busca de regras para que você saiba fazer o que é certo e evitar o que é errado. Essa é a moral. Por isso que os valores, as nossas atitudes, elas vêm antes da nossa moralidade. E por isso que a gente viu aqui, que eu vou voltar para vocês, para que vocês entendam o que é que eu estou querendo dizer. Diz isso aqui, ó. A cura real, devemos disso conscientizar, vem de dentro do ser, dos nossos valores aqui, né? Da sua transformação moral, da sua mudança de atitude em relação ao comportamento existencial. Modifica suas atitudes. Você vai ter a transformação moral e vai modificar o seu comportamento existencial. Daí a importância da gente estar tendo de estudar essas palavras atitudes. Né? E não do exterior, como ele termina dizendo, como alguns pensam do ponto de vista irresponsavelmente. Então, quando a gente fala isso, de valores ser princípios e de moral ser as regras para isso,
entenda de uma maneira mais objetiva, dessa seguinte maneira que eu vou ler aqui. Os valores representam o que cada indivíduo considera importante e desejável para ele. A moral traduz esses valores em regras e comportamentos sociais aceitos. Por exemplo, uma pessoa pode valorizar a honestidade, é o valor. E a moral da sociedade indicará que mentir é errado, é a norma. Os valores influenciam a moral, mas a moral também é moldada pelo contexto cultural e social, que vem de fora de você, que independe de você. Deu para entender bem a diferença de valores e de moral? Entende? Valor é aquilo que está na tua intimidade, que é importante. Entende? E que você sente isso. E é interessante isso, sabe? Porque a gente tem, dentro da doutrina espírita, quando a gente faz no mundo espiritual o nosso plano existencial, a gente traz em nós, dentro de nós, esses interesses por aquilo que a gente precisa para desenvolver aquilo que nos propomos no mundo espiritual. Você sente um impulso para aquilo ali. Entende? Eu senti um desejo muito intenso para mim de estudar medicina. E deram um valor para mim. Isso era importante para mim. Isso para mim era o objetivo da minha vida, é tão importante que era. Então o que é que eu tive que fazer? Me preparar para colocar isso em prática. Então, eram valores que eram importantes para mim, para a minha vida, e que eu trouxe isso, entendeu? Construindo uma série de normas em cima disso para que eu pudesse alcançar esse objetivo. E eu alcançasse esse objetivo de uma maneira correta, de uma maneira honesta, de uma maneira com muito esforço, com muita dedicação. Porque aquilo que te interessa te mobiliza a ter esforço e a ter dedicação. E é sempre desse jeito, sabe? Então, a gente precisa, no caso aqui, analisar nossos valores, para que a gente procure melhorar a qualidade deles. Se valores são positivos, e é aquilo que nos interessa, e que é correto fazer, se são eles que vão ajudar a desenvolver qualidades morais em mim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a rigidez de valores, ela não vai trazer nada de bom para ninguém. Os valores nossos, eles são construídos a cada encarnação nossa. Se eu tenho rigidez, é a mesma coisa que eu dizer que aquilo ali já está perfeito em mim. E que não precisa nem se associar mais nada, nem tirar nada daquilo. A rigidez de valores não é boa. Entende? Eu vou te dar um exemplo. Pessoas que são francas e pessoas que são sinceras. Tem pessoas que gostam de ser francas, o que é um grande erro. Porque ser franco é você dizer toda a verdade. Ser sincero é você dizer só a verdade. É muito diferente uma coisa da outra. Jesus foi sincero e não foi franco. Porque ele mesmo disse que não poderia dizer toda a verdade. E mais tarde mandaria um Consolador prometido para relembrar tudo aquilo que ele sinceramente nos trouxe e que a gente havia esquecido. E falar muito mais coisas. E que esse Consolador prometido haveria de ficar conosco para toda a imortalidade. Então, quando você está sendo franco com os outros, não pense que isso é um valor positivo. É um valor engessado. E que você, em nome da verdade, está jogando a verdade e ferindo os outros, no lugar de educar as criaturas. Então, que a gente tenha muito cuidado com isso, sabe? Valores são princípios, fundamentos que eu construo e melhoro à medida que eu quero me reformular
para um caminho mais edificante. Então, quando ele fala que a gente tem que modificar atitudes, quando a gente viu que as atitudes dependem dos nossos valores, é que você modificando mais sua honestidade vai ser melhor para você. Você modificando melhor sua lealdade, não faltando com seus compromissos, vai ser melhor para você. Então ele pede para que a gente procure ampliar nossos valores. Isso vai melhorar nossas atitudes, vai se refletir na nossa capacidade moral de fazer escolhas na tomada de decisão nossa, separando realmente o que é certo e o que é errado, e você vai ter mais ímpeto, mais energia, mais bom senso para dizer: eu vou ser mais leal e não vou faltar. Eu vou ser mais honesto, eu não vou mentir. Eu vou ser mais justo, respeitar o direito dos outros e assim por diante. É assim que a gente precisa entender essa palavra moral. E é assim que a gente precisa entender essa palavra chamada valores na construção das nossas atitudes. Deu para entender direitinho sobre valores? Mas além dos valores, outra coisa que influencia, e influencia muito as nossas atitudes, é o que ele chama aqui de influência social. A influência social é o impacto que as relações, comportamentos e opiniões de outras pessoas têm sobre as atitudes, decisões e comportamentos de um indivíduo. É a maneira dos outros viverem que influencia a maneira que eu vou viver minha vida. E olha que a gente está no meio social. A gente é um ser social. O ser humano nasceu para viver em sociedade. A gente vive para trocar experiências sociais e um ajudar ao outro. Tá? Eu trouxe para vocês alguns 4 aspectos fundamentais do que é da influência social para a gente trocar algumas ideias aqui. As principais teorias são essas 4 que a gente vai ver aqui, né? Conformidade normativa. Isso quer dizer o seguinte: a mudança no comportamento para atender expectativas sociais e evitar o julgamento negativo. Então, você muda seu comportamento para você ser mais aceito no meio social onde você está vivendo e para você evitar que os outros tenham ideia negativa sua. Entende? Em outras palavras, é uma Maria vai com as outras. Já ouviu falar isso? Na minha terra a gente usa muito esse termo. Eu fui educado desse jeito. E minha mãe falava: meu filho, não seja uma Maria vai com as outras. Seja aquilo que você sabe que é certo. Independente do que os outros vão falar, não interessa. O que é dos outros é dos outros. Seja você, você mesmo, sabe? Isso foi de grande valia para mim, sabe? A gente sofre com isso, sofremos. Não vou dizer para você que não foi doloroso na minha vida, principalmente no começo da minha vida. Passei por maus pedaços, sabe? Mas aos poucos eu fui começando a entender que eu construí os valores da minha vida, daquilo que era importante para mim e que eu queria ser médico desde o começo, desde criança. Era muito mais importante do que ser aceito no meio social que eu estava vivendo, do jeito que as pessoas viviam. E aos poucos eu comecei a entender, principalmente depois que eu comecei a estudar a doutrina espírita, quando eu já tinha meus 13 anos por aí, que a maneira que os outros estavam vivendo, aqueles coleguinhas que estavam se comportando, eram muito equivocadas na vida, sabe? E que eu queria mais, eu deveria mais, era me distanciar daquilo. E é o que acontece. Então você forma um pequeno grupo de pessoas que são um pouco mais amadurecidas emocionalmente e que vai te trazer um bom convívio social, reduzido, mas sincero, mais honesto, entende? Em que você vai conseguir trocar ideias e se edificar uns juntos com os outros.
Eu tive a, a oportunidade de, junto comigo, desde a admissão, no meu tempo tinha admissão, vê como eu sou velho já, né? Teve 4 colegas nossos que a gente estudou do admissão até terminar a faculdade. Tudo no mesmo colégio, tudo na mesma faculdade. Então isso foi muito bom. Entendeu? A gente construiu amizades sinceras, e são sinceras até hoje, graças a Deus. Eu falo isso para vocês para que a gente ajude as nossas crianças, entende? A elas terem essa autonomia delas com elas mesmas e não deixar ser influenciadas socialmente nesse caminho de normose e de conflitos e de desarmonia que vive os meios socioeconômicos que nossas crianças estão mergulhadas, a começar dentro das nossas escolas. Para que elas saibam mostrar para ela, primeiro, e para os outros, os seus valores, quem elas são, como elas gostam de ser, como elas se comportam. Que elas não sejam a Maria vai com as outras. Porque a própria sociedade infantil e adolescente hoje em dia, e isso faz parte da obsessão coletiva, eles estimulam o brio das outras criaturas para que façam coisas erradas, como eles fazem também coisas erradas. E se seu filho está preparado para isso, ele vai saber dizer não. Se ele não estiver preparado para isso, não tiver em você esse herói que você precisa ser para ele, ele vai procurar um herói fora de você e vai terminar fazendo e sendo influenciado socialmente e termina, em nome de não ter um julgamento negativo, cometendo atos equivocados diante da vida. Outro chama de identificação. Mudanças de atitude e comportamento devido à admiração por um indivíduo ou um grupo. Mais uma vez, está aqui a imagem do herói. E como ele fala aqui, não só de um indivíduo, mas também de um grupo. A gente sabe que existe, nós que somos espíritas temos bastante consciência disso, pessoas encarnadas que têm um magnetismo muito grande. Para você que já leu o livro Libertação de André Luiz, nosso companheiro Gúbio fala para André, quando ele está na cidade trevosa, em que se materializa 3 entidades negativas para fazer o julgamento dos que foram aprisionados. Ele diz: André, nesse mundo espiritual inferior, existem criaturas que têm poderes magnéticos incalculáveis e que a gente deve evitar ao máximo se afastar ou criar inimizade com eles. Porque eles podem fazer um estrago muito grande na vida da gente. É como eu falei ontem também a respeito do livro Ação e Reação, em que o Drusus fala para André Luiz que uma das coisas que mais assustou ele no mundo espiritual foi ver feras espirituais ocupando corpos humanos. Essas feras espirituais, não pense você, só são adultos, não. Eles foram crianças. E como crianças também eram feras. E tinham seus poderes magnéticos também. E eles conseguem induzir as outras criaturas, principalmente aquelas que convivem com eles e não são tão bem protegidas ainda, a serem influenciadas e mudarem de comportamento e mudarem de atitude. Aí você chega no exemplo disso, como eu vejo no meu consultório, os pais de uma maneira simplista, ou melhor, simplória, dizendo que falam de tudo de bom para o filho, mas o filho aprende tudo que é errado fora de casa. Eles podem até ter falado coisas boas para os seus filhos, mas esses filhos não têm nele a imagem de admiração de um herói,
para ter a opinião dos pais sendo prevalecente em cima da opinião que eles vão encontrar fora de casa. Do mesmo modo, você pode usar dessa identificação para coisas positivas. Começa a admirar os grupos espíritas, os grupos evangélicos, os grupos religiosos que fazem coisas boas, os indivíduos que fazem coisas edificantes. Você pode usar isso no lado positivo também. Você escolhe, então você modifica seus valores. Você pode ampliar isso. É a doutrina espírita que eu gosto, então eu vou ter admiração por isso. Eu vou estudar esse danado, esse troço dessa doutrina e vou aprender para a minha vida. Isso é uma identificação boa. E você pode juntar um grupo com essa direção, tomando essa iniciativa. Internalização. Ocorre incorporação de valores e crenças de um grupo na própria personalidade. Aqui a coisa é triste, porque a pessoa se torna tão influenciada no meio social que os valores daquele grupo passam a ser os valores da sua personalidade. Então vocês veem pessoas que se matam em nome de qualquer grupo que ele possa estar frequentando. Em nome de um partido político se mata, em nome do grupo de futebol se mata, tá entendendo? Tem gente que grava o símbolo dos times no corpo, entende? Cultuam aquilo, entende? Fazem aberrações, entende? Agridem, roubam, destroem, entende? É o que se chama de internalização. Você, a sua personalidade, é a sua maneira de ser, de entender, de se comportar e de viver diante da vida. Você precisa trabalhar melhoras da sua personalidade, melhorando seus valores. Caso contrário, filho, se você começar a se identificar com grupos fora de você, você não está trabalhando questões existenciais, essenciais do seu espírito. Você está vivendo de circunstâncias que a vida te oferece e o objetivo da tua vida é a circunstância e não o espírito que você é. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa interessante é a influência minoritária. É quando um grupo pequeno consegue alterar a opinião da maioria através da consistência e da coerência. Você vê grupos de pessoas que façam a verdade, falam a verdade, vivem a verdade, embora sendo minoria, pelo esforço delas, insistindo com consistência e mostrando com coerência os princípios que seguem, eles vencem a má vontade da maioria. Isso é bom para nós, isso serve de exemplo para que a gente firme pé nessas opiniões corretas que a gente tem e fazer o que é certo e viver o que é certo. Porque podemos até ser um grupo pequeno, mas um grupo verdadeiro, honesto e sincero, que vai estar convidando a todos os outros para que também possa participar desse grupo estudando a verdade, sentindo a verdade e vivendo a verdade. Se as pessoas quiserem, ótimo. Se não quiserem, que continuemos nessa trajetória edificante que escolhemos para cada um de nós. Se os outros querem seguir outros caminhos, fiquem à vontade. Mas que a gente não arrede pé da consistência que a gente deve ter de ser um trabalhador do caminho do bem. Por isso que Jesus falou, se queres ser meus discípulos, abdica de ti mesmo, abraça a tua cruz e me segue. Serão considerados meus discípulos os que permanecerem em minha verdade, os que permanecerem em minha palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entende? Então, é nesse sentido que a gente deve entender essa influência da minoritária, porque no planeta de provas e expiações como a gente vive hoje em dia, a maioria de todas as pessoas aqui, de uma maneira geral, não estão interessadas na verdade. Não estão. Elas estão interessadas em outros desejos. Elas não estão interessadas em valores.
não estão interessadas em ter influências sociais benéficas. Elas estão interessadas nos desejos centrais delas que diz respeito aos prazeres do mundo mundano. E disso elas não querem arredar pé. É por isso que a gente encontra tanta dor, sofrimento e lamúria dentro não só das casas religiosas, mas também dos nossos consultórios. Por hoje nós vamos encerrar. A partir da semana que vem, nós vamos ver a continuidade sobre a atitude. E aí a gente vai classificar a atitude em positiva, negativa e neutra. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã.